Orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por nesta manhã estarmos aqui de cabeça erguida, respirando, para louvar, adorar o teu santo nome ao lado dos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida e por saber que as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela semana que passou. Muito obrigado, Pai, pelas lutas que foram travadas, batalhas que foram vencidas, mas sobretudo, porque percebemos que o Senhor nos protege, nos protegeu, proveu nas menores coisas, esteve ao nosso lado. Isso nos dá a devida força e esperança e motivação de levantar a cabeça e de colocar nos teus pés a semana que se inicia hoje e clamar: Senhor, vem conosco também. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, te adorar, e tudo o que for feito seja para a honra e glória do teu nome. Nós te adoramos no nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos fazer a leitura bíblica que está no boletim, e esta está baseada no texto de Hebreus, no capítulo 10, dos versículos 19 a 25, haveremos de fazer essa leitura de forma alternada. Hebreus, no capítulo 10, dos versículos 19 até 25, o texto diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Eu gostaria de convidar você a que juntos possamos ler novamente o versículo 23. Vamos lá. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga assim: fiel é o que prometeu. Amém. Pai eterno, muito obrigado, Senhor. E agora clamamos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor ilumine a tua palavra em nosso coração, Pai. Pai eterno e santo, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, como todos já estão sabendo, nesses dois últimos meses de fevereiro e março, a igreja tem abordado um tema muito importante, é uma virtude teologal. Nós temos vivido o tema da esperança. Cristo vive a esperança. Nós já vimos aqui os pastores falando sobre a esperança para a nossa vida, esperança para o mundo, a esperança para a família. Esse final de semana nós vamos estar abordando a esperança para a igreja. Hoje pela manhã, eu gostaria de fazer a introdução daquilo que nós vamos ver no primeiro culto, hoje às 16h30, no culto da tarde. Só a parte introdutória. Irmãos, o tema esperança, a questão da esperança, é algo muito importante para nós cristãos. Nós precisamos sempre fazer uma avaliação de nossas vidas à luz das virtudes teologais. O que são virtudes teologais? As virtudes teologais são aquelas virtudes que são olhadas numa ótica do nosso relacionamento com Deus e da graça de Deus em nossa vida. E Paulo, de forma muito clara, distingue 4 virtudes, chamadas virtudes teologais,
que uma vez, quando o Senhor nos restaura, essas virtudes, elas se tornam vivas e ativas dentro de nós. E se porventura nós estivermos com alguma dificuldade em alguma dessas virtudes, nós precisamos clamar pela ajuda do Senhor em nossa vida. As virtudes são fé, amor, esperança e alegria. Fé, amor e esperança, Paulo fala sempre em suas cartas. E um teólogo chamado José Comblan, ele fez uma observação muito interessante de que a questão da alegria é algo tão fantástico que ele praticamente deixou todo o tema da alegria numa carta só, que é a carta aos Filipenses. É por isso que a gente não enxerga tanto a virtude teologal da alegria junto com as demais virtudes, mas são virtudes que a gente só consegue perceber a sua vivacidade quando em Cristo Jesus nós somos transformados, somos novas criaturas, e a partir desse relacionamento, essas virtudes tomam uma nova dimensão. A fé no mundo é a fé pela fé em si mesma, ou a fé em algum sistema, ou algo que ela possa dominar. O amor no mundo é aquele modelo de amor que, em tese, eu preciso receber para poder fazer algo. É um amor que pressupõe a algum nível de contrapartida. A esperança no mundo, geralmente, é a última que morre como virtude. É algo que é muito complexo você enxergar esperança no mundo que jaz no maligno, falar sobre esperança do ponto de vista humanista, como se pudéssemos construir coisas boas a partir de nós, é algo difícil. E falar de alegria no mundo é muito complexo, porque geralmente a alegria do mundo está ligada a alguma circunstância. A pessoa está alegre porque algo ocorre com ela. Já quando o Senhor toca o nosso coração, essas virtudes, elas são reanimadas, elas são reorganizadas sobre um novo prumo, sobre uma nova ótica. Para nós, o amor tem uma nova leitura, porque assim como o Senhor nos amou, nós precisamos amar ao próximo e amar o Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A misericórdia com que o Senhor nos amou deve ser a misericórdia com que nós amamos as outras pessoas. A fé é uma virtude fantástica, mas só percebe a verdadeira fé aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, porque a fé, de acordo com o cristianismo, não é a fé pela fé em si mesma, mas a fé, ela honra o objeto, ou seja, é a fé em Jesus Cristo. O cristianismo, ele tem como base a fé em Cristo Jesus, e por meio dele temos acesso ao Pai, e os textos bíblicos nos mostram que sem fé é impossível agradar a Deus. Do mesmo jeito, a esperança é aquela virtude que, em tese, nos faz levantar a cabeça e ir adiante, enfrentando as dificuldades da vida. No mundo, a esperança geralmente está associada à última que morre, mas aquele que tem o Senhor Jesus, o seu coração sabe que a esperança para o cristão é a primeira que ressuscita. E por último, a alegria. A alegria no mundo é uma alegria que está ligada às causas, como eu falei. Eu preciso ter um incentivo para ficar alegre. Já no cristianismo, a alegria é diferente. Porque a alegria, ela brota do interior, é fruto de um relacionamento onde o Senhor, pela sua graça, faz brotar em nós a verdadeira alegria, que é a alegria de entender que somos filhos de Deus e que essas circunstâncias, as coisas, os males pelas quais vivemos, não se comparam com aquilo que está à nossa espera quando nós vemos o Senhor face a face. Então, no ponto de vista bíblico, por exemplo, a alegria é um grande paradoxo. Se você prestar atenção no livro de Mateus, um paradoxo fortíssimo, você vai ver lá, por exemplo, o livro de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 3 a 12, quando o Senhor fala ali sobre as bem-aventuranças, que são alegrias, ele diz: bem-aventurado é o que chora, bem-aventurado é o que tem fome, bem-aventurado é o que é perseguido. Então isso é um grande paradoxo. Por quê? Porque a alegria do cristão não está ligada às circunstâncias, mas é uma alegria que brota a partir do momento que ele tem a sua vida pautada pelo Senhor e que ele é templo do Espírito Santo de Deus, ele é nova criatura.
essas virtudes, elas tomam uma nova dimensão. Hoje, irmãos, eu gostaria de falar especificadamente sobre a questão da esperança, dando uma introdução a que nós vamos ver hoje no culto às 16h30. Eu gostaria de pedir a ajuda do irmão aí na mídia para colocar o texto bíblico mais atual que nós podemos ter. Coloque aí, meu irmão, Gênesis capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Livro de Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, por favor, você pode abrir a sua Bíblia aí. Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3. E diz assim a palavra do Senhor: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra lida. E eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor ilumine esse texto em nossos corações e que nós possamos transformar em atitude. Pai, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A princípio, você pode estar questionando, pastor, e pensei que você fosse colocar um texto que você falou dos textos mais atuais. E irmão, de fato, esse texto é um dos textos mais atuais da Bíblia. Como diz o teólogo John Stott, Deus continua falando pelas palavras que já disse. E esse texto, ele consegue fazer uma leitura coerente da nossa realidade. Nós precisamos conhecer como esse texto é colocado, como ele é montado, para que nós possamos ver a aplicação desse texto nos atuais dias. Em primeiro lugar, ele aponta para um Criador. No princípio, criou Deus. Deus criou de forma intencional, por amor, toda a ordem criada, tudo o que foi feito. Criou os céus e a terra. A amplitude do texto mostra essa dimensão. Tudo o que foi criado por Deus. Salmo 24, no versículo 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e tudo que neles há. Deus é criador de tudo, de todas as coisas, faz de forma intencional, faz sem ter nada em suas mãos, o que a teologia chama de ex nihilo, sem material, faz na força do seu poder. Ele é criador, ele é dono, é responsável pela manutenção e vai ser responsável e é responsável pela tua, pela nossa vida. Se vivemos e respiramos, inspira assim, faça assim, inspire, agora solte. Foi Deus que promoveu isso, porque Ele é quem mantém o organismo chamado universo, mantém tudo, mantém todas as coisas na força do seu poder, mesmo que muitos de nós não compreendamos isso. O Senhor está em cada partícula de vida que chega até nós, seja ela de forma transcendental, seja ela de forma real. O Senhor é vida e essa vida espelha nele. É um Deus de vida que fez tudo, que fez todas as coisas. E essa verdade simples incomoda o mundo até hoje. É por isso que é atual. Porque tem gente que não aceita isso de forma muito simples. E continua sendo atual. O nosso Deus é um Deus poderoso que criou os céus e a terra. E o texto de Hebreus diz que nós recebemos isso com fé e convicção em nosso coração. Deus criou, ponto final. Eu me lembrei agora de uma brincadeira que um pastor pregando no texto de Gênesis, e tudo que Deus faz é perfeito, é magnífico. Eu duvido, irmão, você fazer uma roupa para você que tem as mesmas cores de um papagaio e a roupa sair com o mesmo equilíbrio que sai num papagaio, sai em você. Eu duvido você fazer. Eu duvido um estilista fazer algo que chegue nesse nível. Duvido. Fazer com as mesmas cores e gerar o mesmo equilíbrio. Duvido. Aí um pastor, uma vez pregando sobre os textos no livro de Gênesis, quando Deus estava fazendo tudo, todas as coisas, numa congregação pequenininha, daquelas que tem um ventilador, que fica olhando para um lado e para o outro,
Aí ele leu o texto de Gênesis, quando estava fazendo a mulher, o ventilador bateu assim, aí levantou as páginas. Aí caiu justamente no texto da arca. Aí ele disse que Deus tinha criado Eva, aí o vento deu, aí virou as páginas. Quando virou as páginas, aí ele caiu na medida da arca quando foi ler, e ela tinha não sei quantos côvados de altura, não sei quantos côvados de largura. Aí o pastor parou o texto assim, Eva era um mulherão, né, irmãos? Era bem grandona. Mas voltando aqui ao ponto aqui. Irmãos, olha, Deus criou tudo, criou todas as coisas. E do texto, a gente precisa entender, irmãos, que o texto bíblico é, sobretudo, um compêndio espiritual para a humanidade. Nós não podemos exigir do texto bíblico algumas exigências, algumas nuances que a ciência, em tese, faz dos seus tratados. O ponto-chave de você entender Gênesis é quando o texto diz, logo no início, que a terra era sem forma e vazia. As duas palavras ali no hebraico são palavras muito interessantes, e todo o enredo no livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2, segue esse traçado. A terra era sem forma e vazia. Não só a terra, mas todas as coisas não tinham forma e eram vazias. Aqui o Senhor começa de forma poderosa, dar forma ao que não tem forma e preencher aquilo que está vazio, né? O conteúdo e a forma, conteúdo e forma. Todas essas duas coisas são o Senhor quem faz. É Deus quem faz, dá a forma, e é Deus quem preenche. É isso que o texto está trazendo. E explorar mais do que isso no texto de Gênesis é uma especulação que beira a loucura, porque não tem muita nexo a forma, às vezes, como é colocado. Então, veja, aquilo que não tem forma, Deus dá a forma. Não havia forma determinada no céu, ele faz o céu, faz separação de águas sobre águas, faz um limite lá, um limite aqui, uma forma no céu, uma forma terrena, uma forma nas águas, fez todas as formas. Aí, aquilo que, depois que ele faz as formas, ele enche. Então, ele enche aquilo que ele fez a forma no céu com os luminares, ele enche a terra com os animais, com os vegetais, e depois ele vai para os mares e enche os mares com seres vivos. É só. Agora, o que impressiona é que ele não faz isso tendo elementos em sua mão. Ele faz isso no poder da sua palavra, e todo o poder criativo começa quando ele diz, haja luz, aí começa todo um processo que vai de encontro a esse caos, dando forma àquilo que não tem forma e dando conteúdo, enchendo aquilo que estava vazio. É isso só. E o nosso Deus, irmãos, continua sendo o mesmo. Porque Deus é aquele que dá forma ao que não tem forma e consegue preencher aquilo que está vazio. Deus continua sendo o mesmo. No caos da nossa vida, Deus é aquele que dá forma ao que não tem forma e que preenche o vazio. Aí, todas as coisas foram criadas, você perceba que ele criou os céus, colocou os luminares, criou a terra, fez as árvores, separação entre os animais silvestres, os animais domésticos, fez o mar, colocou lá os peixes e tal. Todas as coisas que ele vai criando, ele vai colocando um adjetivo, ele vai dizendo que tudo aquilo ali é bom. E quando o padrão de Deus, que é a maximização de todas as qualidades boas nesse sentido, quando ele diz que é bom, entenda-se, a gente não consegue atingir o nível de excelência do bom dele. Então, ele diz que é bom. Quando ele cria o homem, aí ele modifica uma besteirinha ali e diz ali, ó, é muito bom. Ele faz uma modificação na criação humana. E o quadro era aquilo que estava em trevas, agora luz do processo criativo. Aquilo que não tem forma ganhou forma e aquilo que estava vazio foi preenchido. Irmãos, é necessário que tudo na nossa vida haja uma sincronia entre a forma e o conteúdo. A forma e o conteúdo, uma coisa não pode ser em detrimento da outra. Quando nós pregamos o Evangelho, é possível que o façamos em várias formas, musicais, teatrais, muitos modelos,
mas o conteúdo do evangelho não pode ser modificado. Forma e conteúdo tem que ter uma sincronia entre um e outro. Vocês que já foram a casamentos e aqueles que se casaram sabem que a gente não faz um convite de casamento num papel higiênico. É óbvio, porque é muito importante o conteúdo e a forma tem que ter importância. É necessário que haja uma sincronia entre forma e conteúdo. E Deus fez isso com muita sincronia, poder, beleza, ética, estética. E de uma forma maravilhosa, aquilo que estava vazio, ele preencheu, e aquilo que não havia forma, ele fez, e tudo com muita técnica, com muita característica. É necessário, irmãos, a gente pensar sobre conteúdo, sobre forma, quando nós fazemos as coisas. A forma não pode denegrir o conteúdo, e o conteúdo tem que ser, digamos assim, paralelo a essa forma. Eu vou ilustrar isso, irmão, de uma forma bem simples. Diz que no ambiente de trabalho, um rapaz trabalhava na equipe, ele era gago, aí recebeu uma ligação, aí atendeu a ligação telefônica, só fez ouvir, aí desligou, aí foi falar com o chefe dele, aí ele começou, aí o chefe disse, rapaz, eu não estou entendendo nada, faça o seguinte, os gagos, quando cantam, eles não gaguejam. Então faça o seguinte, cante para eu entender o que é que você está querendo me dizer. Está bem. Aí ele começou. Olê, 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 olá, tua mãe morreu e amanhã vai se enterrar. Aí você percebe. Aí você percebe que é necessário que haja um equilíbrio entre forma e conteúdo. Um conteúdo desse não podia ser uma música dessa, né? Me poupe. Mas na vida, irmãos, tudo é assim. É necessário que haja um equilíbrio entre forma e conteúdo. E aquilo que foi criado por Deus é um dos grandes exemplos de equilíbrio entre forma e conteúdo. Mas a grande verdade continua sendo essa. Deus dá forma e Deus preenche aquilo que está vazio. Como eu falei, o teólogo apontou, John Stott diz, que Deus continua falando pelas palavras que já disse, e eu quero apontar, irmãos, algumas coisas que ganharam forma ao longo do tempo, mas que infelizmente estão perdendo a sua forma. O ser humano tinha sua forma bem definida, o texto bíblico diz de forma muito clara, macho e fêmea os criou. O ser humano tem perdido a sua identidade, o ser humano tem perdido a sua forma, e isso com seríssimas consequências sociais. Então, aquilo que Deus havia feito, o homem fez a sua imagem e semelhança, e fez de forma ordeira, clara, límpida, fez de forma maravilhosa, foi afetada pelo pecado, e esse homem agora, por causa do pecado, ele se deteriora, ao ponto de perder totalmente a sua identidade, e essa perda de identidade, atualmente, ela se reflete naquilo que nós estamos vivendo. Os homens perdendo a sua hombridade, e as mulheres perdendo a sua feminilidade. Os homens não estão sabendo lidar com a hombridade, ou você vê homens extremamente passivos, ou você vê homens extremamente agressivos, e o número de mulhercídio, feminicídio, aumentou profundamente. Por quê? Porque o pecado mexeu com esse equilíbrio que havia. As mulheres perdem a sua feminilidade para o feminismo, e os homens perdem a segurança da sua hombridade para um conceito de sociedade fluida que em tese ele não conhece, não sabe mais o que é, não se percebe a si mesmo, perdeu o equilíbrio. Quando quer se mostrar homem, mostra-se violento e não aceita o não, e em nome do amor ele mata aquele que está ao seu lado. E a mulher em tese perdeu a sua feminilidade para um conceito hedonista, hediondo de si mesma, e ambos têm pagado um preço
muito sério, porque perderam a sua forma. E nesse sentido nós vivemos um caos de identidade. Eu fui fazer um curso, fiz um curso online com o pessoal do Senado Federal para políticas públicas de combate às drogas. E em virtude dessa questão da identidade, as políticas públicas, elas são feitas em conceitos sociais, e eu pude ver lá, no mínimo, uns 8 a 10 tipos de família. Por quê? Porque se o homem perde a sua identidade, naturalmente, a família perde a sua identidade e perde o seu conceito. Então, aquele conceito de família, de pai, mãe, filhos, tá? Hoje, ele tem N conceitos, porque a família, ela não é mais uma família chamada nuclear, ela recebeu a amplitude e não é mais considerada assim, é considerada com o conceito de configuração familiar. E nessa configuração familiar, você tem famílias monoparentais, uniparentais, famílias com casais do mesmo sexo, com filhos, casais do mesmo sexo sem filhos, famílias que hoje em dia já têm como relação e parte integrante do orçamento e das decisões da casa, os animais, e por aí tem todo, olha irmão, é um conceito de família tão amplo, que ao observar para isso, você consegue perceber nitidamente que assim como o homem perdeu a sua identidade, quando eu digo homem, eu digo no seu sentido amplo, a família também perdeu a sua identidade. E não obstante a família ter perdido a identidade e perdido a sua forma, eu também quero dizer aos irmãos que tudo aquilo que a gente consegue perceber hoje no mundo, que Deus fez com tanto poder, com tanta graça, para que pudéssemos desfrutar, também está perdendo a sua forma. Irmãos, eu não quero alertar você, mas é necessário. O mundo está se acabando, você percebeu isso? Não, ou é só eu que estou percebendo? A quantidade de água potável no mundo, ela é praticamente fixa, corresponde a 6% de toda a água na face da terra. Isso não altera, não aumenta. E a população, mesmo crescendo a duras penas, cresce numa escala gradiente. Então, mais dia ou menos dia, a grande briga no mundo não vai ser por petróleo ou por domínio, mas excessivamente, no caso, essa briga vai ser por água. Por água. E não obstante, nós vivemos em pleno desenvolvimento aqui, o empreendedorismo tal, a vida social, o luxo da vida social. Esse luxo traz consigo uma tecnologia, e essa tecnologia modifica o mundo, e quando o mundo é modificado, o mundo e sua tecnologia modifica a nós. Então existe uma relação de mudança, o que aumenta mais ainda essa fluidez. E nós estamos num sistema atualmente em que aquilo que for feito com o objetivo de reverter os danos ecológicos na face da terra, não haverão mais de surtir o efeito que deveria surtir, e um sistema estável agora começa a perder a sua estabilidade e começa a ruir em suas bases. E mais dia ou menos dia, e inclusive coisas como, por exemplo, recentemente a questão de Brumadinho, onde de uma forma irresponsável o ser humano, ele destrói aquilo que Deus havia colocado, havia feito, dado a forma, enchido. Nós perdemos rios, irmãos. Não é um riozinho, um riacho, não é uma poça d'água. Nós perdemos mais de 300 quilômetros de rios de águas aproveitáveis, potáveis. E o que é pior, muito disso poderá inclusive chegar até nós. Aqui no Nordeste, através da transposição, aquela química que lá está poderá, pelo Rio São Francisco, de alguma forma afetar a cada um de nós aqui. Aquilo que tinha forma, perdeu-se a forma. E aquilo que tinha conteúdo começa a se perder, porque esse homem agora, ele retirou Deus do centro da sua vida, e ele tem colocado no centro da sua vida outras coisas que não é o Senhor. E eu consigo perceber que quanto mais ele se afasta de Deus, mais ele sofre as consequências de significação da sua vida. Perceba que hoje são pessoas extremamente, e aqui, irmãos, sem demérito nenhum às gerações passadas,
Mas a nossa geração, ela vive confortos, plural metáfora, confortos, né? Se ela vive benefícios que as outras gerações não viveram. Nós temos facilidades que outras gerações não tinham. Existem pessoas aqui, irmãos, que não sabem o que é correr para o centro da cidade antes que o banco feche às 4 horas para pagar uma conta. Antigamente a gente tinha que correr, fazer de um tudo para chegar antes das 16 horas, porque se fechasse, aí, tchau. E quando chegava dentro do banco, não era essa história de receber uma senha, não. Era uma fila para cada caixa. E meu pai me levava, eu pequenininho, porque ele ficava numa fila e eu na outra, para saber qual era que chegava primeiro. Então eu conheço esse métier de banco todinho. Muitos de nós aqui não atingiram isso. Muitos, talvez aqueles que têm o cabelo já platinado, como o meu, tenham alcançado essa. E aqueles que não estão com platinado, mas tem uma tintinha aí que eu estou sabendo. Você não vai me enganar, é possível que você tenha alcançado isso. Internet. Irmãos, no ano de 1992, com a popularização aqui no Brasil dos computadores pessoais, eu comprei o computador para mim, minha mãe olhando aquele computador e pela internet, a linha de escada, que a gente só acessava altas horas da noite por causa do pulso de telefone. E quando a gente acessava a linha, vinha aquele curió, sei lá, aquele bichinho, não sei se vocês se lembram disso. E a gente acessava a internet, a conta lá, e eu me lembro que a ponta do mouse do meu computador era uma mosquinha. Aí eu ia, retirava o extrato e disse, mamãe, na loja está assim, assim, a gente tem tanto assim dinheiro. Mamãe botou sua cabeça, que mosquinha inteligente, né? Quer dizer, existem pessoas aqui que não conviveram hoje com uma série de benefícios e não conseguem entender. Mas essa tecnologia que a gente vive, ela não é barata não, ela é cara, ela tem um custo ecológico muito grande. A cada celular com bateria que você compra e o antigo vai para o lixo, aquilo ali é uma agressão ao planeta, porque com certeza, alguma propina está sendo paga e com certeza esse lixo não está sendo descartado como deveria. Então, a gente está contribuindo com a nossa tecnologia para acabar o lugar onde a gente mora. E muitas coisas, irmãos, que Deus deu a forma, e hoje eu vou falar sobre uma delas, Deus deu forma à igreja. Deus colocou a igreja no mundo. Uma igreja que deveria ter Jesus como fundamento. Uma igreja que deveria adorar o Senhor. Uma igreja que deveria congregar os santos para a comunhão, para o discipulado, para o serviço. Uma relevância, porque o nome igreja tem esse sentido de colocados para fora, de ser relevante. Essa igreja, ela também perdeu a sua forma, que foi construída ao longo do tempo. Hoje, muitos de nós não nos comportamos mais como crentes fiéis, agentes ativos do reino de Deus, mas nos comportamos como clientes de serviços espirituais, buscando aquela organização que possa dar o melhor serviço espiritual, que possa ter opções para minha filha. E as pessoas vêm ou vão às igrejas em virtude daquilo que a igreja pode fazer a elas. Muitas não fazem mais a pergunta, o que é que eu posso fazer por essa comunidade? Isso me mostra que a igreja também perdeu a sua forma. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque apesar de haver trevas sobre a face do abismo, apesar da gente ver essas trevas pairando, o texto de Gênesis é um texto de esperança, porque lá diz que o Espírito Santo paira sobre a face das águas. E eu quero lembrar os irmãos que em virtude da palavra, em virtude da igreja, em virtude de Jesus ter vencido na cruz do Calvário a morte e ser o primogênito dos ressurretos, em virtude dele estar à destra do Pai, o Espírito Santo de Deus está pairando sobre a face da terra ainda. E a qualquer momento nós podemos nos encontrar com esse Deus
E de uma forma poderosa, como o Senhor diz, haja luz e houve luz. Aquilo que não tinha forma ganha forma novamente. E aquilo que estava vazio ser preenchido. E nesse sentido, eu gostaria de lembrar aos irmãos que o homem permanece vazio. E como o homem está vazio? O homem perdeu sua forma, está vazio, perde a sua significação e coloca a sua significação nas coisas temporárias. Não coloca mais a sua significação nas coisas eternas do Senhor. Ele se despersonifica, ele se desqualifica, o pecado o deforma, ele se afasta de Deus, as consequências são sérias, porque afastando de Deus nós nos afastamos uns dos outros e nós nos afastamos da ordem criada, caos. Mas o Espírito Santo de Deus está pairando, e pelo fato do Espírito Santo de Deus estar pairando, há esperança! Um Deus que pode reconstruir, refazer tudo. E esse é o enredo eterno, que termina lá no livro de Apocalipse, nos afirmando com toda clareza que existe um novo céu, haverá um novo céu, uma nova terra. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo será o agente desse novo céu, dessa nova terra, onde nós haveremos de viver de forma ampla, livre, face a face com o Senhor, corpo ressurreto, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, não por causa de nós. Aquilo que não tinha forma, Deus deu forma. Aquilo que não tinha conteúdo, Deus encheu, porque Jesus venceu a morte. E nós vamos estar face a face com esse Deus que haverá de restaurar toda forma, todo conteúdo, toda ética, estética, toda beleza. Nós vamos viver plenamente com Ele, sem sofrer mais a influência do pecado. E aquele que guarda essa esperança no seu coração é um bem-aventurado, porque é por causa dessa esperança que eu e você vivemos. Deus é um Deus que aquilo que não tem forma, Ele dá forma. Aquilo que não tem conteúdo, Ele preenche. E essa é a nossa esperança. Irmãos, eu gostaria de fazer uma aplicação bem individual das verdades espirituais que nós vimos hoje pela manhã. E eu gostaria de perguntar se aqui percebeu que aspectos da sua vida está difícil encontrar uma forma, está difícil encontrar um jeito, ou algumas coisas na sua vida você percebeu que perdeu, está se perdendo, para que o Deus de esperança possa dar forma ao que não tem forma e possa preencher o vazio. Eu gostaria de convidar você, não precisa vir até aqui à frente, no lugar onde você está, fique em pé, eu gostaria de orar por você. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. 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 Irmãos, esse momento é um momento muito importante. É muito difícil admitir e romper com essas cadeias. Existe muita coisa envolvida aqui, existe uma batalha espiritual muito forte. Eu peço a ajuda dos irmãos, os irmãos, sobretudo esses irmãos de oração, que possam me ajudar intercedendo agora, nesse momento. E os irmãos que estão perto desses irmãos que acabaram de se levantar, em nome de Jesus, você está perto de algum deles, por favor, toca nele para que ele possa perceber que a igreja está intercedendo por ele. Nós somos um corpo, o corpo é vivo. Que ele possa perceber, se você está perto de algum irmão desse que está em pé, por favor, em nome de Jesus, só precisa tocar nele. Só precisa tocar nele. Toca nele para ele perceber que ele faz parte de um corpo. Toca nele para ele perceber que, como diz Efésios, um só corpo, um só espírito, uma só fé. Eles são família do Senhor, não são estrangeiros. Toca nele para ele se perceber, igreja. E o Espírito Santo de Deus que parava sobre a face das águas, é o mesmo Espírito que tem parado aqui nos corações de cada um dos seus filhos. E é o Espírito que paira agora no corpo da igreja. Toca nele. Nós vamos orar agora. Pai eterno e santo, Deus poderoso, esses teus filhos que se levantaram agora, Senhor, eles estão dizendo de alguma forma que algum aspecto da sua vida perdeu a forma. E que em função dessas perdas, algum aspecto de sua vida também perdeu o conteúdo. Pai, eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor restaure
a forma, aquilo que perdeu a forma, e preenche aquilo que está vazio, Senhor. Meu Deus, meu Pai, eles estão pedindo, Senhor, que haja do Senhor a restauração da esperança em suas almas. E eu te peço, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor restaure a vida de cada um desses teus filhos. Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque eu sei, Pai, eu sei que o Senhor haverá de agir de forma poderosa na vida de cada um desses teus filhos. Porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e é poderoso. O texto nos mostra que o Senhor dá forma ao que não tem forma, que o Senhor preenche aquilo que não tem conteúdo. Meu Deus, meu Pai, nós oramos no nome de Jesus e que toda sorte de ansiedade caia por terra do nosso coração. Nós entregamos essa causa ao Senhor, está entregue. E o Senhor haverá de prover a melhor forma, o Senhor haverá de prover o melhor conteúdo. Pai, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Você que estiver em pé, perto do irmão desse, aperte a mão dele assim. Se puder, dê um abraço nele, que ele possa perceber que ele é a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje à noite nós vamos estar falando só sobre a questão da igreja. Cristo vive a esperança para a igreja.